eu sou o Tom Araguchi e esse é o canal Inspiração. Hoje a gente vai falar um tema que é extremamente importante se você quer se observar e se conhecer com um lápis, um papel ou um computador, que é escrever. E esse é um dos primeiros temas desse canal cujo foco é autoconhecimento, porque com técnicas simples, precisas, a gente alcança uma compreensão e a gente consegue se ver com uma perspectiva diferenciada. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque escrever é uma chave para se auto-entender e é uma chave preciosa. Durante o nosso dia, durante nosso trabalho, a ida até o trabalho, trânsito, vida com a família, a gente passa por uma série de situações, algumas vezes problemáticas, irritantes, estressantes, que causam impactos na gente. Às vezes, falar sobre essas situações, que poderia ser uma coisa simples, afinal é só replicar o acontecido, acaba se tornando um trabalho um pouco difícil, porque a gente não está lidando só com um acontecimento, nós estamos lidando com emoções decorrentes daquele acontecimento. Esse ainda é um exemplo simples, porque é escrever sobre algo que aconteceu fisicamente. Agora, quando temos que escrever sobre algo abstrato, algo que acontece dentro da gente, algo que mexe com emoções, com lembranças antigas, com traumas, é ainda mais difícil e ainda mais desafiador. Mas quando você para organizar isso através de ideias, através de palavras, você encontra um fio condutor e é melhor para mudar a perspectiva. Você começa a agir como observador da situação quando vai contar essa história para alguém ou quando vai escrever. Quando nós estamos escrevendo, é ainda interessante e mais precioso porque nós conseguimos ver todo o histórico das palavras anteriores e conseguimos voltar e reorganizar aquelas ideias, enfim, colocar para fora através de palavras, seja por voz, seja numa conversa ou escrevendo, é uma excelente ferramenta para organizar as próprias ideias. E pode parecer extremamente simples e até óbvio, mas quantas vezes você para escrever sobre o que está sentindo? Quantas vezes você para pensar sobre o que está sentindo? Na maior parte das vezes a gente simplesmente ignora aquilo e segue com a vida. E isso, em situações pontuais, pode não ter nenhum problema, mas quando fazemos isso com frequência, isso pode gerar um grande problema, que vai se acumulando por debaixo do tapete. Por isso que escrever, não apenas como uma forma de autoconhecimento, não apenas como uma forma de registrar ideias e conteúdo, é também vista como uma forma de aliviar estresse. Muita gente escreve de forma terapêutica ou apenas por hobby, que foi até o meu caso. Quando eu escrevi a história que virou o livro A Caverna e a Pedra Fundamental, começou apenas como um hobby, porque eu gostava daquele tipo de história, mas eu ainda não percebia que naquela história, que era uma ficção, existiam valores, existiam personagens que representavam algo profundo de mim mesmo. Mas eu vou chegar nesse ponto para falar um pouquinho mais sobre como foi o meu processo. Antes de tudo, queria deixar essa mensagem clara, que escrever é uma forma poderosa de autoconhecimento, mas também de tirar pesos. É uma válvula de escape. Talvez não muito diferente de ler, de ouvir música ou de qualquer outra situação que te provoque algum relaxamento. Mas ali, quando você escreve, você está colocando para fora coisas que estão dentro de você. E às vezes coisas que você não notava. Por isso fica ainda mais importante e urgente nos dias de hoje. Mais um parênteses, é importante colocar para fora as emoções, mas não mergulhar tanto na situação que ocasionou aquelas emoções, porque senão você pode acabar revivendo
toda aquela situação que não foi tão legal assim. Então, lembrando que o ato de sentar para escrever tem que ter um fio condutor que é o conforto, ser uma situação de relaxamento, uma situação prazerosa, senão pode anular o objetivo que é sentar, relaxar e também se conhecer. E é até engraçado falar sobre isso, porque no primeiro momento pode parecer uma coisa extremamente óbvia, e de fato é uma coisa óbvia, colocar para fora o que acontece dentro. Mas quando a gente para refletir que dificilmente nós fazemos isso, porque mostrar emoções ou mostrar os sentimentos é visto na sociedade como um sinal de fraqueza, se torna urgente, se torna necessário falar sobre isso. Enquanto eu gravo esse vídeo, por exemplo, a gente ainda está em uma situação de pandemia, onde as pessoas estão afastadas umas das outras, pelo menos fisicamente, e aquela conversa com amigos, ou com familiares, ou com companheiros de trabalho, nem sempre pode acontecer, nem sempre pode ser possível. Então, colocar para fora ainda se torna uma situação mais difícil. Mesmo assim, a sociedade costuma reprimir bastante quem expõe um pouquinho mais que o comum suas emoções. Não estou falando quem expõe demais, mas só um pouquinho mais. No trabalho, quem em algum momento se emociona, por exemplo, os amigos, companheiros de trabalho já olham com um olhar de julgamento, um olhar torto. A gente observa essas situações na rua, no metrô, no ônibus. E por que as emoções se tornaram sinônimo de fraqueza? Bem, isso é uma discussão longa e talvez mereça um vídeo só para falar sobre isso. Senão a gente vai sair do foco, que é escrever. Mas juntando todo esse cenário, de repente você não consegue encontrar situações ou pessoas com as quais você pode se abrir da forma que poderia. E por isso que escrever é fundamental e pode fazer toda a diferença. Mas até se você tem bastantes amigos, familiares, pessoas com as quais você pode se expor dessa forma, escrever ainda assim é fundamental e também fará toda a diferença. E para isso eu vou trazer aqui uma técnica no final desse vídeo que é bem simples, vai precisar de alguns minutos, de algum tempo para você descrever essas características, esses itens que eu vou falar, e você vai ver como que é difícil. Mas vamos com calma que eu já vou falar sobre isso. É importante também deixar claro que escrever ajuda muito o nosso processo de autoentendimento, mas não substitui um profissional, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta que vai te acompanhar e te conduzir de uma forma muito mais segura. Agora eu vou falar um pouquinho do meu processo. Eu sempre gostei muito de ler e na minha adolescência comecei a colocar para o papel algumas ideias que começaram a surgir naturalmente. E foi muito curioso que eu me forçava a escrever porque eu queria escrever um livro. Isso foi ao longo de toda a minha adolescência. E só depois que eu desisti da ideia de escrever um livro, eu comecei vários projetos de livros e nunca terminei. Mas quando eu desisti e quando comecei a ver aquilo como algo prazeroso, que eu concluí um livro. E assim surgiu esse livro que é A Caverna e a Pedra Fundamental. É um livro que mudou a minha vida de várias formas, não só pelo fato de tê-lo publicado, que abriu o universo de várias formas, mas ele já começou a transformar a minha vida no momento que eu comecei a escrevê-lo. Isso muito antes de saber que ele iria se tornar um livro propriamente dito, porque eu estava vendo aquilo como um hobby, como um processo de relaxamento. Isso já diz muito a respeito de como pode ser esse processo. Tem que ser prazeroso, tem que fluir. A criatividade, a gente não precisa colocar várias regras, várias amarras
porque isso pode limitar bastante o processo de criação. Quando a gente simplesmente relaxa e deixa a história fluir, fica muito mais prazeroso para a gente que escreve e com certeza para aquele que vai ler depois a história. E A Caverna e a Pedra Fundamental, o livro está aqui atrás também, é um livro que começa quando um grupo de amigos sofre um acidente de carro e um deles desaparece instantaneamente naquele acidente. E isso chama a atenção de todas as testemunhas oculares, pois como alguém pode desaparecer assim na frente de todo mundo. A polícia começa a investigar, levanta evidências de que esse personagem que desapareceu nem existe, ele não está registrado em nenhum cartório, não tem nenhum documento, mas os amigos sabem que não é bem assim, afinal conheciam ele, tinham uma vida com ele, e começam a investigar de uma forma paralela ao que a polícia estava fazendo. E aí descobrem que por trás desse desaparecimento existiam seres, indivíduos, que eram chamados de promitentes. São os indivíduos que originaram as mitologias que a gente conhece hoje. Mas originalmente eles eram bem diferentes das mitologias. Mas de alguma forma eles estavam envolvidos com aquele desaparecimento e também atrás de uma fonte de poder que é a tal pedra fundamental. Se eu falar um pouquinho mais, eu vou acabar dando muito spoiler sobre o livro. Mas só para também trazer uma curiosidade, o início do livro, que é um acidente de carro, foi um fato que aconteceu comigo. Então, aquilo de alguma forma me trouxe uma inspiração para colocar em papel e acabou virando um livro inteiro. Então, por isso é importante colocar no papel ou no computador aquilo que vem, aquela vontade que vem, simplesmente a criatividade. Aproveitar esse momento de colocar para fora pode ser extremamente prazeroso, não só para se entender, mas para produzir coisas incríveis que depois podem também ser lidas por outras pessoas ou por você mesmo em um momento futuro, com um outro ponto de vista, com uma outra perspectiva. No vídeo de introdução, eu expliquei que eu sou engenheiro, mas também sou escritor e tenho especialização em roteiro de audiovisual, roteiro de televisão e cinema. Olhando sob o ponto de vista de um roteirista ou de um escritor, quando a gente coloca para fora aquilo que se passa dentro, a gente tem uma ferramenta de trabalho impressionante, mas a gente consegue enriquecer ainda mais esse olhar, que pode se tornar um olhar também como ferramenta de autoconhecimento. E é isso que eu vou passar agora para vocês, essa técnica, que é uma técnica de roteiro, mas também uma técnica de criação de personagem, mas também pode ser utilizada como uma forma de se enxergar melhor. Lembrando que quando queremos escrever uma história, queremos definir personagens, a gente não quer que aquele personagem apenas ocupe um espaço, apenas ocupe uma lacuna narrativa, porque tem que ter alguém ali para falar com o protagonista. É bom que esse personagem tenha um mínimo de complexidade ou características para que seja próximo ao que seria na vida real. Então, existe uma forma de escrever que é olhar esse personagem como se fosse uma pessoa, e de fato é uma pessoa para aquela história, e tentar listar características dessa pessoa. Por exemplo, quais são as suas fraquezas? Nós, como indivíduos, temos milhares de fraquezas, sejam medos, traumas, podem ser fraquezas físicas, podem ser fraquezas emocionais, mentais, ou em uma história cujo fator grana seja importante. Se você não tiver, pode ser uma fraqueza para aquela situação, como tem sido no nosso dia. Se você não tiver dinheiro, você não consegue adquirir coisas básicas, então é uma fraqueza. Quais são as fraquezas? Então, se a gente tentar listar pelo menos 10 fraquezas desse personagem, é bastante coisa. E é assim. Agora vamos listar qual é o arquétipo desse personagem. E aí, para isso, tem que entender o que é um arquétipo. Arquétipo seria uma figura
geral, um padrão psicológico no qual esse personagem atende. Então a gente, quando pensa no pai, por exemplo, a gente pensa na figura daquele indivíduo que vai prover o alimento, vai prover a sua segurança, que vai te ajudar na educação, que por isso pode ser um pouco rígido. Então, quando a gente pensa em pai coletivamente, nós já temos um conjunto de elementos que caracterizam a figura do pai. Assim como o da mãe, tem um conjunto de elementos. E existem vários arquétipos e isso também merece um vídeo só para isso, e eu vou gravar um vídeo falando um pouco sobre arquétipos, sobre mitos e como isso pode influenciar não só nas histórias, mas na nossa vida também. Então, voltando ao assunto do personagem, que tipo de arquétipo esse personagem atende? Isso já vai dizer muito do papel dele no meio e na história. Quais são suas habilidades? Então, a habilidade seria outra característica, outro item extremamente importante. O que ele tem que o torna diferente dos outros personagens? Ele tem alguma habilidade diferenciada em artes marciais, ou tem um conhecimento aprimorado em química, ou física, ou português, ou história? Quais são suas habilidades? Quais são os objetivos deste personagem? O que ele quer na história? O que ele quer na sua vida? O que ele quer que o move, que faz seus olhos brilharem? Ele pode querer várias coisas, mas tem pelo menos algumas que ele tem um desejo maior. Então tenta listar por ordem de prioridade o mais prioritário, o que move ele em vida, que dá inspiração para fazer, o que traz felicidade, e depois os itens que têm menos prioridade, mas pelo menos tenta listar 5. E agora um item muito importante que deixei por último, mas talvez seja o mais especial, que é o fator oculto. O que é oculto para esse personagem? O que é oculto, inclusive, para ele? O que ele não sabe a seu próprio respeito e que ele pode descobrir ao longo dessa história? Como ele não sabe isso a seu próprio respeito, também pode ser difícil para você listar, afinal, você está criando esse personagem. Mas tenha sempre isso em mente, porque o processo de descobrimento do personagem de si mesmo também é o processo de descobrimento de você como escritor dessa história. Aí agora vem o pulo do gato. Esse personagem é você. Você está escrevendo sobre si mesmo, como se fosse uma autobiografia. Tenta descrever todas essas características que eu comentei sobre você. Você não está criando um outro alguém, está escrevendo sobre você, sobre sua vida, sobre esse personagem que você cria para o mundo. E isso pode se tornar bem difícil. Qual que é o seu principal objetivo de vida? Qual é o segundo principal objetivo? São 5. 5 que você deve listar. Então é a hora que pode ser até cruel, porque coisas que você pode considerar importantes simplesmente não vão aparecer nessa lista. Mas é cruel, porém extremamente necessário, porque aqui a gente está vendo o que é prioridade para você. Quais são suas fraquezas? Talvez você conheça 1 ou 2, liste 10 fraquezas sobre você. E aquilo que você escreveu, mas não está aceitando bem como fraqueza, será que você não se reconhece como possuindo essa fraqueza? Porque isso é ruim, afinal uma fraqueza, você tem que ser forte. Será que tem que ser ruim? Aí já entra o nosso julgamento, mas aqui a gente só está listando características. Tem que listar todas. Qual é o arquétipo no qual você se enquadra? Talvez essa seja uma pergunta extremamente difícil. E de fato. Eu recomendo ler sobre mitos, ler sobre mitologias para entender melhor o papel desses personagens na mitologia e no inconsciente humano.
Mas aqui nesse canal eu também vou gravar vídeos sobre arquétipos no futuro e vai servir bastante para analisar essas grandes estruturas que movem a sociedade, mas também que nos movem. Quais são suas habilidades? Talvez esse seja um item que você pode escrever com uma facilidade maior, mas tenta analisar você como um personagem integral, desde quando você era pequeno, e vai observar que algumas habilidades podem ser substituídas por outras, e essas habilidades que você tem agora podem ser aprimoradas, ou algumas que você gostaria de ter podem ser desenvolvidas. Então, também é um exercício muito interessante de se enxergar como um possuidor de um número finito de habilidades. Tenta listar 5 habilidades que você gostaria para você como personagem, mas também que você tem agora, para poder fazer essa comparação. E isso já foi um exercício intenso, que acho que vai demorar algumas horas. Se você fizer muito rápido, então o exercício não foi feito com a qualidade que deveria ter. Então, por favor, pause esse vídeo, volte, assista quantas vezes puder para pegar esses itens e fazer esse exercício de uma forma mais apropriada, porque é um baita exercício de autoconhecimento, de autoobservação e de autoentendimento. Isso porque eu só estou tratando de construção de personagem, que é um item importantíssimo para a teoria de roteiro, mas também para a teoria de se observar no meio da sociedade. Agora, se eu tratar desse personagem e seu ciclo narrativo, isso é, do que ele faz, dos acontecimentos que ele vai lidar, de quais serão as dificuldades que ele vai ter que passar, de como ele vai lidar com essas dificuldades, enfim, se a gente começar a analisar o arco narrativo desse personagem, é ainda mais rico. E aí a gente vai poder enxergar melhor características, os medos, o oculto, o arquétipo empregado na realidade. Então, quando a gente começa a analisar esse personagem que nós somos nessa grande história da vida, nessa grande história do mundo, temos um exercício na prática de todos os seus comportamentos e de como ele vai conseguir superar ou não o obstáculo, como ele vai se entender. Porque um dos principais pontos, porque um dos principais objetivos desse personagem, por mais que você não tenha colocado na lista, é se entender, é se realizar como pessoa, como ser humano, como indivíduo, como parte integrante da história, mas também como uma parte que cria a história, que move a história para frente. E por isso que escrever é a chave para se auto-entender, mas também para entender o mundo, entender coisas que quando começamos a escrever nós nem pensamos a respeito. E a verdade é que há muita coisa para entendermos, só conseguimos fazer isso agora, colocando em prática, colocando a mão na massa, ou a mão no papel, ou a mão no computador, ou a mão em si mesmo para se sentir e observar essas características que podem ser extremamente especiais e a gente não está contemplando, não está observando, não está entendendo. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, de comentar. Se algum de vocês escreve aqui embaixo como que é o seu processo de criatividade, seu processo produtivo. Se alguém está procurando formas de se auto-entender e viu nesse vídeo uma boa solução, também comenta. Mostra pra gente qual foi o seu resultado, quais foram suas experiências. Assinem o canal, se inscrevam, cliquem no sininho. E se ficaram interessados nesse livrinho, que é A Caverna e a Pedra Fundamental, que é um livro cheio de mistérios, com uma trama que basicamente a história se passa em 3 dias, em quase 500 páginas de livro. Então muita coisa acontece, realmente é uma narrativa
que eu gosto, que é de tirar o fôlego e que prende a criatividade, que é importante. Se gostaram do livro, vai ter um link aqui abaixo e podem comprar, tá num preço super especial, com certeza vão gostar bastante. E se lerem o livro, também comentem aqui o que acharam. É isso, gente. Obrigado pela atenção e até mais.